Muito obrigado, senhor presidente. Para mim é sempre uma honra ver o amigo deputado Sadi Noel ocupar os trabalhos da casa. Senhor presidente, ontem a presidência da casa acatou o pedido de impeachment da nossa chefe de Estado. A gente conhece a ineficiência desse atual governo e ele vem atrapalhando, prejudicando toda a população brasileira com sua total incompetência para governar. A gente sabe, por exemplo, que a presidente, muitos anos antes, ela lá em Porto Alegre, ela gerenciava uma loja de R$ 1,99 e conseguiu falir essa loja. Então, se conseguiu falir uma loja tão simples como essa, que não devia ser tão complicado de gerenciar, nós estamos hoje vivendo um país totalmente em crise financeira e política. A crise política que estamos vivenciando comprova o que eu estou dizendo, e são dados apresentados pelo IBGE que demonstram essa realidade. São os piores resultados desde 1996. E como bem disse o deputado Luiz Paulo, o Brasil está saindo de uma recessão para mergulhar numa depressão econômica. No acumulado do ano, a retração chega a 3,2%, os investimentos sofreram o baque de 15%, a indústria recuou 6,7% e o consumo das famílias caiu 4,5% numa relação direta com o aumento do desemprego. A gente não pode esquecer também dos escândalos envolvendo esse governo e inclusive o governo do ex-presidente Lula, com o imenso roubo na Petrobras, que de acordo com a Polícia Federal há indícios que os pagamentos indevidos feitos pela Petrobras para 27 empresas investigadas na Operação Lava Jato, que já avança, creio eu, já na 16ª, 17ª fase dessa operação, 27 empresas investigadas entre 2004 e 2014 pode chegar a 42 bilhões de reais. Até agora, a Lava Jato estimava uma cifra de desvios de 20 bilhões, decorrentes de um suposto esquema de cartel e fraude a licitações, conduzido por empreiteiras, em conluio com políticos da base do governo. Nós também não podemos esquecer do caso da refinaria de petróleo em Pasadena, no estado americano do Texas, que em 2006 levantou suspeitas de superfaturamento e evasão de divisas na negociação. Nessa operação, a Petrobras pagou 360 milhões de dólares por apenas 50% da refinaria, que foi um valor muito acima do pago antes pela refinaria Astra Oil, de origem belga, que custou 42 milhões de dólares. E é notório que esse governo não tem como continuar se sustentando com tantas denúncias e irregularidades. A base desse governo é tão firme quanto um castelo de cartas, como a história bíblica do homem que construiu sua casa na areia. Vieram as enxurradas, vieram as chuvas e a casa desmoronou. E é o que estamos vendo nesse país. Além disso, já demonstrou não ter capacidade para gerir o país que está afundando nessa crise econômica histórica. E a nossa sociedade está pagando caro pela falta de inabilidade desse governo, que cada vez mais quer recolher impostos e tenta trazer o retorno, tenta trazer a CPMF, esse tal conhecido imposto do cheque, e ainda o pacote de medidas de ajuste fiscal, que prejudicou os trabalhadores com o intuito de reduzir gastos. Eu até agora não sei qual foi o reflexo positivo dessas manobras. O ex-ministro Ives Gandra Martins, um dos grandes juristas desse país, num artigo de fevereiro desse ano, ele concedeu um parecer favorável a esse processo de impeachment. E esse processo de impeachment não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com a tentativa de controlar o voto da população, de cancelar
o direito da população de exercer seu voto. Não tem nada disso. Golpe é quem não quer o impeachment desse governo, da presidente. Senhoras, o povo brasileiro não aguenta mais os desmandos desse governo. Para mim, eu faço das palavras do grande senador Ronaldo Caiado, que ele concedeu uma entrevista dizendo que até colocaria o seu mandado para ver se faça realmente uma nova eleição nesse país, novas eleições nesse país. Não tem condição nenhuma. E se a classe política lá em Brasília não fizer isso, a sociedade vai nos cobrar. E eu sei disso, porque os políticos, ao entrarem no aeroporto, entrarem no avião, eles tiram essa taxinha aqui, para evitar que as pessoas os persigam, façam filmagens e os critiquem. Essa é a imagem que nós temos da política brasileira. Eu acho que o impeachment tem que ser realmente colocado em prática, tem de ser feito, sim. E quem mais cometeu qualquer outro crime, seja o presidente da Câmara, também tem que sofrer a cassação. Qualquer pessoa envolvida em qualquer processo, em qualquer coisa de lavagem de dinheiro, de desvio de dinheiro, seja o que for, tem que sofrer as penalidades e ter o seu mandato cassado para honrar a imagem da classe política e o povo brasileiro ver que realmente os políticos não estão trabalhando para benefício próprio, mas também para o benefício da população. Muito obrigado, senhor presidente.